Olá, gente, tudo bem? Aqui é Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Estamos juntos aqui mais uma vez, sempre analisando nossas pesquisas e leituras sobre a história do Espírito Santo nesses 500 anos, né? Sempre analisando a história de uma forma bem abrangente, sem nenhum recorte específico. A gente analisa lá o descobrimento do Brasil e depois a colonização do solo espírito-santense, a, a transferência da capital da cidade do Espírito Santo, Vila Velha, para Vitória, a Vila Nova, né, a Vasco Fernandes Coutinho, Duarte de Lemos, as invasões holandesas, inglesas e francesas. A gente vai analisando tudo, né, sem nenhum viés, assim, né? Sempre tratando também de como a imprensa e a historiografia dessas fases da história desde o século XVI tratam desses dilemas, né? Na verdade, tudo é um dilema, né? Tudo é um dilema e a gente está sempre num embate político qualquer, ou econômico, ou de território, ou de povos, etnias. Existe sempre esse embate, né, de alguma riqueza que está sendo explorada ou defendida, de algum território que está sendo invadido ou defendido, de alguma política que está sendo defendida ou uma tentativa de implantação de uma nova política. Então a gente está sempre analisando tudo isso, né, desde o mercantilismo, do capitalismo versus comunismo, das revoluções, da Primeira Guerra, Segunda Guerra, a Revolução Russa, voltando, a gente vê as guerras napoleônicas, a fuga da família real portuguesa para o Brasil, Dona Maria Louca, Dom João, e a gente vem analisando tudo. E vamos analisando Brasil, colônia, governos gerais, né? E de vez em quando a gente esbarra em alguma coisa interessante. Mas hoje eu vou trazer para vocês aqui, no século XX, falando sobre os bancos, né? Eu vou abrir uma playlist aqui, eu vou sempre abrindo playlists para a gente organizar o canal, né, de acordo com assuntos, né, do mesmo jeito que eu fiz com o Facebook, né? No Facebook, as pesquisas eu vou colocando em álbuns e no YouTube em álbuns que são chamados de playlists, né? Então tem uma playlist para falar de cada governo, por exemplo, governo Jerônimo Monteiro, tem uma playlist. Governo Bernardino Monteiro, tem uma playlist. Governo Nestor Gomes, tem uma playlist. Governo Muniz Freire, tem uma playlist. E a gente vai, né, na medida que a gente vai avançando na pesquisa, na leitura, eu vou colocando tudo isso para dentro de uma playlist. Eu vou criar uma playlist agora para falar dos bancos, né? Como é que o Espírito Santo tratava as relações comerciais e no momento em que entraram os bancos. Para falar do Lloyd Bank, inglês, né, que atuou aqui desde meados do século XIX, por conta das ferrovias, que eram os ingleses que abriam as ferrovias, da eletrificação rural, que também era tratada primeiro por ingleses, depois por norte-americanos, como a General Electric, por exemplo, que o Espírito Santo fez um contrato com a GE nos anos 1910, para a eletrificação dos bondes elétricos, a eletrificação das ruas, né, de tudo, das casas. Então, a gente vem, né, analisando tudo isso. E os bancos foram importantíssimos nesse período, né, porque era a partir do banco que você conseguiu um investimento, com os depósitos, né, e as poupanças e o investimento. Nós tivemos então a criação tinha o Lloyd Bank, que foi aberto aqui no Banco Inglês, né, ali na Praça 8 de Setembro, na Praça do Relógio. O prédio está lá até hoje, lindo prédio, né? Está lá meio que abandonado. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava aquele prédio, porque eu acho ele lindo de morrer, aquele prédio lá do Banco Inglês. Mas, infelizmente, está aquilo lá, cheio de camelô em volta. Um prédio tem uma arquitetura linda, né? Mas... E depois o Banco do Espírito Santo. Foi criado o Banco do Espírito Santo lá atrás, que não é o Banco do Estado do Espírito Santo, nem é o Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo. Uma coisa foi levando a outra, né? E nós tivemos aqui muitos bancos, né, como o Banco Mercantil, que eram bancos de São Paulo, do Rio de Janeiro, que iam abrindo filiais, né? Tanto nas praças mais importantes, Vitória, Colatina, Cachoeiro, de Itapemirim, que eram onde havia uma efervescência econômica muito grande e precisava desses bancos, né?
até para troca de moedas, para fazer câmbio e tudo, né? Porque no início do século XX a coisa era tratada ainda com libras esterlinas, né, inglês, depois com dólar, né? E precisava haver um tratamento bancário dessas negociações, né? E o Banco Mercantil, que a gente vai tratar aqui hoje, que pertencia ao senhor Asdrubal Soares, que inclusive foi muito importante, foi Comodoro do Yacht Clube do Espírito Santo e tudo, né? Não sei nem se existem descendentes aí que estão acompanhando aqui o canal ou o grupo no Facebook, né? Ela ficava na rua 7 de setembro, número 51. Nos anos 50 ele passou por umas modificações e virou ali Banco Mercantil do Espírito Santo. Lembrando que antes nós tínhamos o Banco do Espírito Santo, que foi desoficializado em 1923. Ele tornou-se um banco de capital misto, né? De gerência mista. Aí tem o Banco Pelotense, também famoso, que trouxe muito dessa engenharia bancária para o Espírito Santo no início do século XX, e o Banco do Espírito Santo, que sofreu essa desoficialização nos anos 1923, em 1923. Agora, voltando aqui para o nosso assunto, que é para falar sobre o banco do senhor Asdrubal Soares. Ele era funcionário, gente, ele era funcionário... cadê? Ele era funcionário do Banco do Espírito Santo, ali pelos anos 1930. E a gente vai falar, então, de uma matéria do jornal Folha Capixaba, que era um jornal de esquerda, era um jornal comunista, na época ali, no auge, né, da Guerra Fria, nos anos 50, do macartismo, né, do senador Joseph McCarthy, aquela caça às bruxas em Hollywood e tal, 1954, e o jornal vivia, né, inflamado daquela afã comunista, engraçado, a favor dos trabalhadores e tal, né? E aquela CLT maravilhosa do Getúlio, que era fascista. Aí a gente não entende essa problemática na cabeça dessas pessoas, né? Como é que uma carta de lavoro de Mussolini poderia ser aplicada dentro do Brasil ruralista, cafeicultor, né? Algodoeiro, e deu tudo errado, e a gente está se ferrando até hoje com essa porcaria de consolidação das leis do trabalho que atravancam o progresso do país. Por isso que a gente está vivendo essa merda, né, até hoje, por conta dessa CLT. E tem gente que fala que é direito do trabalhador. Que direito, gente? CLT é imposto de cima e embaixo. Imposto para o empregador, descontado do salário do empregado, que é, na verdade, subsidiado pelos impostos da sociedade. Analisa. Quando o cara fala imposto, não, vai ter um imposto aqui das blusinhas da Shopee. Um imposto da Shein, da Shopee, AliExpress, né? Mas quem vai pagar não é a pessoa, não. Quem vai pagar é o empresário. Quem vai pagar é o lojista. Gente, o cara repassa, gente, o valor das coisas. Quem paga é você, porra. Pelo amor de Deus, não existe isso. Todo o imposto é pago pela totalidade da sociedade, o cidadão. Não existe, o imposto é sobre um empresário, o imposto é sobre o industrial, que é muito malvado. Não, gente, ele repassa e quem paga é você. Então a gente tem que apertar para que não haja aumento de imposto, que a gente consiga diminuir essa totalidade de impostos, para a gente ser mais liberal possível. Deixa o dinheiro na mão do cidadão. Quem sabe o que fazer com o seu próprio dinheiro é você. Não é governo nenhum, nem governante nenhum, nem governador, nem prefeito, nem presidente, nem porra nenhuma. Quem sabe do seu dinheiro é você. Então o seu dinheiro tem que ficar com você. Se tem que ter imposto, tem que ter o quê? 8% de imposto. 7,5%. 8%, 10%. E mais nada, nenhum imposto nenhum. E o pior imposto de todos é o imposto sobre mercadoria. O imposto na reta final lá, no varejo. Quando você vai no supermercado, ali já tem carga tributária de média de 30%, 40%, 50%, 60%. Né? Como é no cigarro, refrigerante, bebida alcoólica, etc., imposto de 80%. Isso é um absurdo, né, cara? E quem se ferra no imposto no varejo, lá na ponta, no caixa,
é o trabalhador, é o pessoal mais humilde que se ferra, né? Mas vamos voltar. O seu Asdrúbal Soares, então, ele foi funcionário do Banco do Espírito Santo e depois ele entrou como diretor, superintendente do Banco Mercantil do Espírito Santo, né? Aquela coisa de sempre, né? Do governo junto com a iniciativa privada, criando através de subsídios estatais, aquela benesse, e quem ganha no final das contas é o dono do banco. Não mudou nada, né? Só que o banco abriu falência em 1954, e no sábado, dia 18 de dezembro desse ano de 54, Getúlio Vargas já havia cometido suicídio. Quem estava no poder era o vice dele, o Café Filho, né, que era o vice-presidente, assumiu o Café Filho depois do suicídio, né? O Getúlio esteve no Espírito Santo, inaugurou a ponte de Linhares e um mês depois cometeu suicídio. Ele esteve aqui um mês antes, a última viagem do Getúlio, e faliu o Banco Mercantil do Espírito Santo. Aí a gente vê aqui a matéria, cadê, gente? A matéria, cadê a matéria? Olha, e depois saiu a venda do edifício do banco, tá vendo? Estavam liquidando tudo, porque deu M, né, como diz o outro. Aí cadê a manchete? Faliu o banco, é assim a matéria, né? Caramba, gente, cadê a matéria? Faliu o banco. Olha lá, cerrou as portas. Era assim, então foi um escândalo. Toda vez que um banco abre falência, é um problema sério, especialmente para o correntista mais pobre, aquele pequenininho, o cara tem uma poupança, esse é que se ferra. Aconteceu aqui com o Banco Santos em Vitória nos anos 90, né? Que abriu falência também, muita gente perdeu dinheiro lá. Inclusive a bisavó dos meus filhos, né? Então, a gente tem que analisar, desculpem, o telefone tocou, analisar essas nuances, né? Em consequência da política, aí vai vendo, como o jornal é comunista, gente, é incrível. O Folha Capixaba é um jornal comunista, né? Abertamente comunista. E o banco faliu por consequência da política americana. Aí vem aquele papo de imperialismo, aquela encheção de saco comunista que a gente já sabe. E também aplicada pelo ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, das especulações do banqueiro Asdrúbal Peixoto, prejudicados numerosos depositantes, em sua maioria pessoas pobres. Mas vamos vendo. Encerrou então as atividades do Banco Mercantil do Espírito Santo, organização de crédito que funcionava na capital, sob a direção do banqueiro Asdrúbal Peixoto. Jornal, hein? Matérias de jornal. No Rio, São Paulo, repercutiu no Brasil todo. Toda vez que um banco falha, repercute, né, no país inteiro. A falência do referido estabelecimento se deu, se bem que a imprensa noticiou bastante, né, gente? Os governistas, né, o governo, pretende atribuir a falência ao alarme malicioso de um certo grupo político que deve à política americana aplicada em nosso país pelo Ministério da Fazenda, cujo titular é o senhor Eugênio Goudin. Então havia aí, dizem, né, a imprensa de esquerda, que o governo federal, né, junto com o Ministério da Fazenda e o governo dos Estados Unidos, feito alguma mexida no Banco Central, né, e com isso o banco abriu falência. Isso era o que diziam os governistas, né? A quebra, sem dúvida, foi precipitada por operações escusas do senhor Asdrúbal Peixoto, conhecido pela audácia com o qual movimenta o dinheiro dos depositantes. Então era um banqueiro agressivo. Ele fazia negociações dentro do banco que eram perigosas, né? Em consequência, foram lesados dezenas de depositantes, em sua maioria pequenos comerciantes, funcionários, servidores públicos, né, e trabalhadores, né, cujas economias estavam entregues à guarda do Banco Mercantil do Espírito Santo, como é o caso do senhor José Cibele, foi um dos entrevistados do jornal, né, um modesto escriturário que ali depositara a quantia que conseguira de um empréstimo para a construção da sua casa própria. Ele conseguiu um empréstimo, depositou o dinheiro para construir a casa. E perdeu 26 mil cruzeiros. 26 mil cruzeiros. A quebra provocou, na Praça de Vitória, grande agitação. Já viu, quebrou o banco, o pessoal corre para tirar o dinheiro. É uma correria terrível, é uma coisa horrível quando o banco quebra.
Apesar do Banco Mercantil contar apenas com um capital realizado de 10 milhões de cruzeiros, na época movimentava grandes quantias, pois era um banco utilizado pela Secretaria da Fazenda. Vai vendo. Existia uma ligação entre o banco e a Secretaria de Fazenda do Governo do Estado do Espírito Santo. Então, né, que ali depositava consideráveis quantias, a Secretaria de Fazenda. Recolhia os impostos da população, que é a Secretaria de Fazenda que faz isso, e depositava no Banco Mercantil. Entre as organizações e pessoas lesadas pelo banco em sua insolvência, estão o Instituto Jerônimo Monteiro, que era um instituto que fazia a aposentadoria dos funcionários, gente, da Prefeitura de Vitória, por exemplo, que é hoje o IPAJM, o IPAJM, Instituto de Previdência, que foi criado lá nos anos 20, né? Vai vendo o problema, estava tudo no banco, com prejuízo de cerca de 4 milhões de cruzeiros, dinheiro esse que pertence aos funcionários do governo do estado. A Prefeitura de Vitória também e outras empresas particulares que faziam lá o seu caixa, né? Pegavam empréstimos, faziam o investimento desse caixa, porque o caixa, quando você faz uma previdência privada, o dinheiro tem que ser investido para fazer o rendimento, né? Aconteceu com os Correios agora, né? Do governo Dilma, houve aquele quebra geral dos Correios e até hoje funcionários do Correio descontam 600, 700, 800 reais do seu salário para pagar o rombo que a Dilma deixou nos Correios com aquela coisa linda dos Correios, né? Até o momento de encerrarmos o expediente desse jornal, 1954, não havia sido possível apurar o montante do prejuízo da quebra do banco do senhor Asdrubal Peixoto. O que se passou com o referido estabelecimento, aliás, é uma ameaça que pesa sobre a maioria dos pequenos bancos, como, por exemplo, o Banco Roxo Loureiro de São Paulo, que também abriu falência. A situação do Banco Mercantil não é exceção, é praticamente a situação geral de pequenos bancos em todo o Brasil, em virtude da política de estrangulamento da SUMOC e também do Ministério da Fazenda, seguindo diretrizes da Embaixada Americana. Aí começa o viés político da matéria, né? A SUMOC era a Superintendência da Moeda e do Crédito. Seria como o Banco Central é a Casa da Moeda, né? É um órgão do governo. Foi criado em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, pelo Getúlio, né? E foi extinta em 65 e deu lugar ao Banco Central, né? É quem controlava a taxa de juros e etc, né? Aí a gente não sabe qual era o envolvimento do Getúlio com o presidente Roosevelt, num primeiro momento, ali no meio da Segunda Guerra Mundial, e aí a gente fica pensando assim, né, o que foi que aconteceu naquele período ali, porque Getúlio era aliado do Eixo, né? Ele era aliado do Benito Mussolini, de Adolf Hitler e do imperador Hirohito do Japão, que eram, né, os três países que vieram nessa invasão, né, da Europa, invasão da Europa Central, da Península Itálica, e invasão de países do Oriente, lá Filipinas e China, etc., que o Japão tinha essa coisa expansionista com Coreia, etc., né? Então o Getúlio apoiava esse eixo do mal aí. E aí houve uma pressão e Getúlio então entrou para o lado dos aliados, e aí foi que a gente mandou a Força Expedicionária Brasileira para a Itália no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, né, por conta da preocupação que o governo americano tinha com a escalada do comunismo que podia envolver toda a América Latina, e acabou que não adiantou nada, foi o que aconteceu. A América Latina toda esfacelou-se num comunismo a partir da Revolução Cubana de 59, do Castro, e pronto, dali para baixo foi tudo esquerda e comunismo. Então a gente está ainda tentando sair 60 anos depois, e é uma dificuldade desgraçada de sair desse comunismo, né? Não é fácil. O Brasil me elege é inacreditável. A gente querendo um país com mais comércio, mais serviço, mais trocas voluntárias, dinheiro na mão das pessoas, menos impostos, diminuir o tamanho do Estado, e de repente colocam o cara na presidência e está aí. Voltamos 30, 40 anos para trás. Mas vamos voltar. Ainda falando sobre o banco,
A SUMOC, então, o Ministério da Fazenda, o Distrito Federal, que ficava no Rio de Janeiro na época, né, gente? E aí houve, então, protestos para a demissão do Goodin, né, do Ministério de Fazenda, na época, em 54, o Café Filho era o presidente, lembrando. Aí vem aquele papo imperialista, da camarilha do Café Filho e tal, que acabou gerando esse problema financeiro dentro dos bancos pequenininhos, aqueles bancos menores e tudo, né? E banco é assim, um vai comendo, um vai engolindo o outro. Um vai comendo o outro. O Nubank hoje é do Bradesco, né? O Clear pertence ao Itaú, então não adianta. Você abre um banco pequeno, o grande vem e te incorpora. É difícil. Isso aconteceu então com o mercantil. Depois nós tivemos a abertura do Banco de Crédito Agrícola do Espírito Santo, que veio do antigo Banco do Espírito Santo, onde meu avô Joaquim Pirajá trabalhou até aposentar-se, morreu aposentado do banco, né, que seria o Banestes hoje, né? Aí ele fala que o fato, em toda a sua gravidade, é um alerta às forças patrióticas, veja o viés político do jornal, Folha Capixaba, e progressistas, né, da época, porque o progressismo na época era tratado de forma diferente, né? A fim de que se façam avançar ainda mais a luta emancipadora do nosso país, cujo objetivo é libertar o Brasil do jugo imperialista de Wall Street. Vai, olha o papo. O que está acontecendo é apenas o começo da catástrofe, que só pode ser impedida pelas forças públicas. Qual foi a catástrofe, né? Porque logo depois nós tivemos aí a eleição do Juscelino, né? João Goulart como vice, e o Jânio renunciou depois do JK, o Jânio foi eleito como vice o Jango, Jânio renunciou em 61 e o Jango assumiu. Aí teve o golpe militar e pronto. Aí o Figueiredo saiu, deu anistia ampla, geral e restrita em 79, o pessoal voltou do exílio, beleza. Tivemos eleições no Congresso em 1985, foi eleito Tancredo contra o Paulo Maluf, apoiado pelo governo da ditadura militar, do PDS. E de lá para cá, nós tivemos só governos de esquerda, e hoje nós estamos na merda e não adiantou nada. No final das contas, esse papo do jornal de que era preciso acabar com o imperialismo americano, com o liberalismo americano, e fazer um comunistão, uma pirâmide, aqui em cima ficam os funcionários do Politburo dando ordens, né, de cima para baixo, e assim que vai funcionar. Não funciona, gente, não funciona. O Estado ele não é distribuidor de renda. Na essência, o Estado só concentra renda. E o Estado distribui renda, sim, entre seus apaniguados, parentes, correligionários e servidores públicos de alto escalão. É só assim que o Estado consegue fazer distribuição, para os amigos. E é claro, com uma empreiteira ou outra que recebe uma lindíssima comissão, né, e devolve parte dessa comissão para aquele político que está dentro do Estado, do estamento burocrático estatal nacional brasileiro, distribuindo aquelas ordens de serviço maravilhosas, com aquelas licitações deliciosas que a gente ouve falar sempre, né? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. Mas a ideia desse sonhador comunista dos anos 40, 50, né? Como o Luiz Carlos Prestes, por exemplo, que tinha uma ideia lá no mundo da lua, marxista, né? Leninista, o que adiantou? Não adiantou nada, né? No final das contas, a esquerda chegou ao poder, chegou com força ao poder, né? Estabeleceu um poder incomensurável, a gente está vendo hoje no STF, né? 9 dos ministros são de esquerda, né? Colocados lá pelos governos do PT, Fernando Henrique, um ou outro, Fernando Henrique também é de esquerda, né? E 2 que o Bolsonaro colocou, de direita, né? Então, o que adiantou? Não adiantou nada, eles estão no poder até hoje e o Brasil está aí nessa merda, 15% de juros, né? Gasolina vai para R$6, o dólar está 6,30, né? Não adiantou nada. Mas o cara fala que o caminho a seguir para salvar o Brasil está claramente indicado pelo Partido Comunista do Brasil, que na época era o Partidão, né? Era o PCB, que no seu programa e no informe de Luiz Carlos Prestes no 4º Congresso do PCB, estabeleceu os rumos que o Brasil deveria seguir para o futuro, que o futuro seria glorioso, maravilhoso, né? Com um Estado piramidal,
Talvez ele como presidente da República, imagina, gente, a merda que teria sido isso. Se com Getúlio já foi uma merda, você imagina com Luiz Carlos Prestes. Mas vamos lá, vamos seguir então. Então, tá aí a falência do banco, tá aqui uma fotografia do banco ainda chamada Casa Comercial Bancária, do senhor Peixoto e Companhia Limitada, na Rua 7, e depois o prédio foi vendido, né, para pagar o prejuízo dos correntistas que tomaram esse calote gigantesco aí, né, nos anos 1950, especialmente no ano de 1954. Então, pessoal, é isso aí. Esse é o Memória Capixaba. Vamos ver se eu encontrar mais alguma coisa, porque os jornais são muito... Só um jornal comunista que falava alguma coisa. Os outros jornais não tem nenhum assunto. Não tem nada publicado nos jornais bancados pelo governo, como o Estado do Espírito Santo e outros jornais, né, que eram jornais subsidiados com verba pública. Então, ninguém fala nada. É todo mundo quietinho e vamos lá, deixa pra lá. Quem perdeu o dinheiro foi servidor público pequenininho, foi um escrituráriozinho, foi uma dona de casa que tinha uma poupancinha e que se dane, né? Então é isso aí. Tá vendo que bacana que é? Bom, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, estamos sempre aqui, né, tentando estabelecer essa comunicação, tentando ver a imprensa da época, de ambos os lados, e tentando tirar algum proveito disso, né, numa ótica anarcocapitalista libertária de Estado zero. A gente sabe que isso é uma utopia, mas vamos diminuir o tamanho do Estado? Vamos tentar? Então valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.